agora a gente entra na parte de estudo de movimento. O primeiro tipo de movimento que a gente tem é o movimento uniforme, que a gente chama de que a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não muda no decorrer do caminho. Lembra que a gente deduziu que a velocidade média é a distância pelo tempo? Então, se a gente multiplicar o tempo pela velocidade, a gente tem que a distância é a velocidade vezes o tempo. Só que a distância é o que? O espaço final menos o inicial. Sempre, na maioria das vezes, a gente usa o espaço inicial como zero. Então a gente acaba só utilizando o S, mas na verdade a distância é o espaço final menos o inicial. Então a gente pode passar o espaço inicial para o outro lado e somar. Então a gente vai ter S é igual a S0 mais VT. Isso daqui, no caso, por exemplo, se a gente estiver indo daqui a Taubaté, a gente vê aquelas marquinhas na dúvida de quilômetros, sabe? 97 quilômetros, 98 quilômetros. Então aquilo lá é a partir da origem. A gente tem uma origem que começa a contar a quilometragem. Vamos supor que a gente partiu de Pina 97 km e chegou em Taubaté 110 km. A distância que a gente percorreu vai ser o que? O espaço inicial 97 menos o final 110, no caso lá em Taubaté, menos o inicial 97, que é o que a gente partiu aqui. Então isso daqui vai ser 110, isso daqui 97. Porque o espaço que a gente percorreu vai ser 13 km. Isso é no caso da gente estiver utilizando uma métrica que a gente não parte da origem. A gente parte de um ponto, no caso 97, e vai até o 110. Mas o espaço percorrido é 13, vocês entenderam? Uhum. Então, pessoal, a gente também pode ver o conceito de velocidade relativa, que é o quê? Se eu tiver um corpo se movendo a uma velocidade e o outro corpo se movendo a outra velocidade, e os dois estiverem um indo de um contra o outro, a gente soma a velocidade deles. Por exemplo, se eu tiver um carro a 100 km por hora indo de encontro a um carro a 100 km por hora, eles vão se chocar a 200 km por hora. Agora, se um corpo estiver fugindo do outro, a velocidade relativa entre os corpos é a diferença entre a velocidade. Seria a mesma coisa que eu considerar que o corpo 2 está parado e o corpo 1 está se movendo. Que é o que? Você zerar essa velocidade e subtrair a velocidade desse corpo nesse. Ou seja, se eu tiver esse corpo se movendo a 100 km por hora e esse a 50, ele vai, é a mesma coisa que esse daqui está parado e esse daqui está movendo a 50, vocês entenderam? Uhum. Então, sentido contrário, a gente soma a velocidade, sentido igual, a gente subtrai a velocidade e encontra a velocidade relativa dos corpos. Ficou alguma dúvida?